Bom dia. Hoje está mais completo, né? Tem mais cabelos brancos aqui hoje. Que bom. Há uma palavra em Lucas. Vou pegar a pesca aqui, né? Lucas 21:36. O Senhor está falando dos últimos tempos e os sinais que precederão a sua vinda. Usa a parábola da figueira e ele encerra dizendo assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Percebam que é um decreto. Vigiai, pois, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Essas coisas têm de suceder. Elas vão acontecer. Não é uma possibilidade, é um decreto. E quando Jesus fala de escapar, não significa que não seremos atingidos, mas que vamos superar. Por isso ele diz, para que possais estar de pé. O que Jesus está dizendo é que temos que ter um comportamento e uma postura tal que nos garanta que mesmo em meio a todas essas coisas que têm de suceder, elas vão suceder, vão acontecer, mas em meio a tudo isso possamos estar em pé diante do Filho do Homem. E como garantir que estaremos em pé? Como garantir que não tropeçaremos, que não cairemos? Nos últimos anos, irmãos, eu tenho usado muito a expressão exercício. E eu desconfio que muitos da igreja não gostam de se exercitar em determinadas direções. Eu temo que se desenvolveu no meio da igreja aquela sensação, aquele sentimento, ou aquela expectativa de que Deus vai produzir uma fé e um caráter firme, assim, por mágica. Você vai para uma vigília lá, um raio cai na cabeça, você sai dali, um super discípulo, uma super discípula. Não é assim. Tudo em nossa vida precisa ser construído, a fé precisa ser construída. Uma consciência alinhada com Deus é construída. O nosso caráter é construído. E nós precisamos, para construir esses valores, nos exercitar desde coisas pequenas até coisas maiores. No Salmo 18, eu não me lembro se verso 32, por aí, Davi diz assim: o Senhor adestrou minhas mãos para a luta, de tal maneira que eu posso vergar um arco de bronze. Vergar um arco de bronze não é coisa simples e fácil. E Davi certamente não começou vergando um arco de bronze, usando a figura, né? Ele não está falando de um arco literal. Ele está dizendo que Deus o capacitou, Deus o adestrou, treinou em seu espírito, capacitando-o para suportar provas grandes. Mas começou com provas pequenas. E nós precisamos nos exercitar em coisas pequenas, no cotidiano, no dia a dia, para que quando vierem essas coisas que hão de suceder, estejamos aptos, exercitados e capazes de estar em pé. Isso é uma construção. Irmãos, isso se faz diariamente em pequenas coisas. No seu cotidiano. Vamos pegar aqui uma pequena amostra, né? Todos aqui seguramente conhecem, os casados conhecem bem a doutrina de Cristo para os casados. Todo homem casado já está com calo no ouvido de ouvir e com calo nos olhos de ler que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela. Mas isso não é mágico.
Maridos, amai vossas esposas e não a trateis com amargura. Por que essa recomendação aos homens? Porque é parte da índole masculina reagir às vezes com aspereza. Eu sei que não é um privilégio meu isso não, né? Não é exclusividade minha não. É marca de homem. Reagir às vezes com rispidez. A Bíblia diz, com sua mulher não, tá? Com ela, não a trate com amargura. Qual é o contrário de amargura? Doçura. Então nós, homens casados, devemos fazer um exercício diário de tratar nossas esposas com doçura. Não é o nosso natural. Por isso a Bíblia exige que façamos. Isso é um exercício, irmãos. Nos vigiar nisto. Às vezes passamos da linha, temos a reação imprópria, vai conserta e retoma. Esse exercício de domando seu impulso natural e fazendo o que Cristo manda, é que vai nos habilitar em provas maiores, estarmos respondendo automaticamente ao mandamento e à vontade de Deus. Esposas, obedecer vossos maridos em tudo. Para mim essa nem é a parte mais difícil para as esposas. A parte mais difícil é reverenciar vossos maridos. As mulheres casadas todas sabem disso, mas não é o natural tratar com reverência seu marido. Vou tentar dar um exemplo disso, um exemplo bíblico. Pedro vai lá e diz que Sara chamava Abraão de Senhor. Eu fui procurar lá em Gênesis, na história de Abraão, e em nenhum momento Sara conversando com Abraão, ela disse, ó meu senhor Abraão. Não fazia parte das suas conversas dizer que Abraão era Senhor, o seu Senhor. Qual foi a única situação em que Sara usa essa expressão? Ela está falando de si para si. Quando os anjos apareceram a Abraão, e o Senhor apareceu a Abraão com os anjos, e disse que dentro de um ano Sara teria um filho, e Sara estava dentro da tenda, só ouvindo o babado, né? A conversa não era para ela não, mas ela queria saber qual é de mesmo aí. E ela ouviu os anjos dizerem isso. E ela se riu de si para si. Disse, já me cessou o costume das mulheres. E já está velho meu senhor Abraão. Não era uma forma de tratar externamente, era uma definição dentro do coração dela. Ela falou para si mesma, ele é meu Senhor. É isso que a Bíblia requer das esposas, em seu coração, ter essa definição. Este homem que me ama é meu Senhor. Irmãs, isso é um exercício, porque isso contraria a natureza de vocês. Ainda mais nesse mundo feminista está aí hoje. Um exercício na doutrina. Filho, honra teu pai e tua mãe. Eu vou deixar a obediência de lado, que é mais fácil de fazer. Vamos para as coisas mais subjetivas. Honra teu pai e tua mãe. O que é honrar pai e mãe? Os filhos já se perguntaram? Essa é uma pergunta que cada filho tem que fazer. O que significa honrar pai e mãe? Porque manda obedecer e manda honrar. São dois mandamentos distintos. Não são sinônimos. Você pode obedecer e desonrar. O que é honrar pai e mãe? Eu sempre uso um exemplo bíblico, para mim é o exemplo padrão, é emblemático. Quando o rei Assuero pergunta a Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? E Amã, não sei se vocês conhecem a história, eu não vou contar aqui, depois vocês lêem o livro de Esther, que a história está toda lá. Mas, o que é que o rei Assuero queria? Ele queria honrar Mardoqueu, e para honrá-lo ele precisava criar uma situação em que Mardoqueu fosse colocado em destaque, ele fosse colocado em evidência, fosse reconhecido como alguém importante para o rei. Então, quando a Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais, os filhos devem ser tais que em todo o tempo os pais se sintam importantes, se sintam em destaque. Aí que perguntar, os filhos fazem isso? É um mandamento. E os filhos devem buscar
constantemente formas de honrar seus pais, porque isso agrada a Deus. Esse a Bíblia diz, isso agrada ao Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra. Isso é agradável ao Senhor. Há uma diferença, filhos, entre honrar e admirar. Eu estava conversando com uma moça muitos anos atrás, e ela estava indignada com esse mandamento, porque a sua mãe levou uma vida muito reprovável, uma vida torpe, e morava na mesma casa que ela tinha que conviver com aquela vida desregrada da mãe. E ela me disse: como é que eu vou honrar uma mulher dessa? Eu disse: honrar não é sinônimo de admirar. Você não tem obrigação de admirar sua mãe. Deus seria injusto se nos exigisse admirar quem não é admirável. Honra não tem relação com admiração. Deus não está mandando honrar esta pessoa, este indivíduo, mulher ou homem, ou rei. Ele está mandando honrar essa instituição chamada pai e mãe. E há uma instituição chamada rei também. E Pedro diz: temei a Deus, honrai ao rei. E o rei naquele tempo era Nero, um perverso. Pedro está dizendo assim: Nero é homem admirável, honrem-no por isso. Não, ele é rei. O trate com respeito, porque é rei. Há muitos reis não admiráveis, né? O nosso, inclusive. O que fazer? O que fazer? Com os pais é a mesma coisa. Sejam tais que seus pais se sintam importantes, se sintam necessários, se sintam colocados em destaque. Vou dar um exemplo simples. Um dos primeiros discípulos que alcançamos lá em Salvador, ele se deparou com esse versículo, com esse mandamento, e disse: Vanjo, como é que eu faço para honrar meu pai? Eu dei uma dica bem simples, de algo bem específico. E ele cumpriu. Como é que ele fez? Uma refeição em casa com todos os presentes, pai, mãe, os irmãos todos. Ele pediu licença, ele era o único convertido à época, né, na casa dele. Hoje quase todos se converteram. Ele disse: família, eu queria um minutinho aqui. Aí virou-se para o pai e disse: pai, muito obrigado, porque desde que eu me entendo por gente, nunca faltou comida nessa mesa. Muito obrigado por suprir essa casa. O velho ficou assim todo embaraçado, disse: não, filho, o que é isso? Eu não vou alegar comida, é minha obrigação. Ele disse: eu sei, pai, mas se o senhor não cumprisse com sua obrigação, eu passaria fome. E quantas vezes eu não cumpri com a minha obrigação para com o senhor? E às vezes os filhos não se dão conta do esforço que os pais fazem para suprir uma série de caprichos dos filhos. Não só necessidades, mas caprichos. E os filhos são postura exigente, é uma marca dessa presente geração. Os pais são quase mordomos dos filhos. Os filhos exigem, os filhos impõem. E os pais atendem a seus caprichos. E está invertendo. A marca de filho na Bíblia é serviço aos pais. Quando Paulo está elogiando Timóteo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: porque serviu o Evangelho junto comigo como um filho a seu pai. Mas faz parte da natureza de filho servir ao pai, buscar os interesses do pai. Mas a educação moderna não aponta nessa direção. O pai é o mordomo, supridor. Inclusive, os direitos de educação do filho estão sendo colocados nas mãos do Estado. Tem gente aí do meio jurídico dizendo que o filho não pertence aos pais, pertence ao Estado. Então o pai vai virar mesmo escravo do filho. Tem que dar comida, casa, cama, roupa, mas educar não. Isso vai na contramão da Bíblia. E a geração de filhos tem que entender que deve honrar seus pais. São exercícios simples de obediência à doutrina de Cristo. Vai produzindo a resposta automática. Você vai se acostumando a fazer o que a Bíblia diz, nas pequenas coisas, e vai fazer nas grandes coisas. Outro dia eu estava em um retiro lá em Acuípe. Eu perguntei para os jovens assim: que idade vocês acham que Daniel tinha quando ele foi levado cativo para a Babilônia? Chutou aqui, chutou ali, ficou assim meio variando. Bom, a Bíblia não fala a idade, mas a palavra utilizada para definir Daniel e seus 3 amigos era rapazes pequenos. Essa palavra adolescente nunca existiu, viu? É coisa nova e para mim é coisa ruim, só atrapalha.
Eram jovens pequenos, estima-se aí entre 13 e 15 anos. Esses garotos de 14 anos mais ou menos foram levados presos, escravos para a Babilônia. Mas como eram filhos de nobres e eram inteligentes, Nabucodonosor mandou levar apenas os nobres e capazes, os mais saudáveis e mais inteligentes, que ele queria fazer parte, capacitá-los para serem seus ministros. Esses garotos foram colocados em um centro de treinamento. E lá havia inclusive um cardápio que o rei estabelecia. Tinha um currículo de estudo e tinha um cardápio. Nesse cardápio tinha coisas que Moisés proibia na lei. E aqueles 4 rapazes, garotos de 14 anos, disseram ao homem que servia as refeições: olha, nós não podemos comer essas coisas não. Está escrito assim, que ele estabeleceu em seu coração o firme propósito de não se contaminar com as iguarias, nem com o vinho de Babilônia. Às vezes me desespera ver garotos na igreja que querem fazer 18 anos para tomar vinho, beber cerveja. Sou de maior, posso beber. Tanta coisa melhor para você fazer quando fizer 18 anos, amigo, do que tomar cerveja, né? Daniel assumiu o firme propósito de não se contaminar com o vinho de Babilônia, nem com as iguarias. Ele tinha 14 anos. Percebam que ele era escravo. Deve ter sofrido muito bullying no meio daquela turma toda ali. Judeu aí, ó, não quer tomar vinho, abestalhado. Sei lá o que mais podiam dizer do pobre do Daniel e dos amigos dele. Eles corriam o risco de serem mortos. A coisa era tão séria que o mordomo disse: peraí, cuidado, porque quando o rei vier fazer a inspeção e vocês estiverem mais fracos, eu vou ser morto. Vocês vão ter que comer tudo que ele botar aqui. Eu tenho que garantir que vocês vão estar bem. Disseram, foram firmes, mas foram sábios. E façamos um teste. Nós vamos só comer legumes. Não sei se 10 dias ou semana, não me lembro o prazo, acho que 10 dias. Aí você vem fazer a inspeção. Se estiver mais fraco, está bom, a gente aceita, mas eles sabiam que não estariam mais fracos. Os legumes não enfraquecem ninguém, né? Enfim, aqueles meninos tinham 14 anos. Aí eu perguntei para a turma lá no retiro: que idade vocês acham que Daniel tinha quando foi lançado na cova dos leões? 35, 25, 40? No mínimo uns 75. Possivelmente uns 80 anos. Era um velhinho, de barba branca, bem velhinho. Lançaram o pobre de um velho, não tinha estatuto do idoso naquele tempo, né? Lançaram o velhinho para os leões. Eu pergunto assim: qual é a grande diferença entre o Daniel de 14 anos, que decidiu não se contaminar com as iguarias do Egito, e o Daniel de 80 anos, que não temeu os dentes dos leões? Qual é a grande diferença? Quase nenhuma. Daniel adquiriu sabedoria, adquiriu informação, discernimento, mas o seu caráter era o mesmo. Os valores que orientaram as decisões do Daniel de 14 anos foram os mesmos valores que orientaram o Daniel de 80 anos. Irmãos, velhice não confere bom caráter. Velhice não confere fé. Sujeito ao mau caráter novo, ele vai ser um mau caráter velho, vai ser pior ainda, ele vai aperfeiçoar seu mau caratismo. O que nos confere um bom caráter é o exercício da vontade de Deus. E vocês podem ter, muitos jovens, alguns garotos aqui, garotas, menininhas e menininhos, vocês podem desenvolver um caráter firme, ter valores bem afirmados desde muito cedo. Vou lhes dar um exemplo. Eu tinha 10 anos de idade e estava na praça com os amigos. Naquele tempo ainda era possível estar com os amigos na praça, né? Já tinha coisa ruim para ver, mas... E um dos colegas, da mesma idade que eu, disse: meu pai me disse que homem que não tem 2 mulheres não é homem. Me disse: peraí. Meu pai só tem uma mulher e é mais homem do que o seu. Tampei a mão na orelha, deu briga, rolou pelo chão. Que conversa é essa que homem só tem uma mulher não é homem? Gente, eu tinha 10 anos, mas tinha um valor colocado na minha cabeça. Homem de verdade só tem uma mulher. Isso é um valor. Isso não mudou. Eu tenho 62 anos, não mudou. Homem de verdade só tem uma mulher.
O meu conflito ali não era com os mais velhos, que tinham 2 mulheres. Meu conflito era com um contemporâneo de 10 anos como eu, que tinha um valor diferente do meu. Eu fiquei adulto, fui trabalhar na indústria, e lá um dia, na sala de controle lá da empresa, no horário de 0 às 8, lá pelas 2, 3 da manhã, uma renca de macho dentro de uma sala de controle. Qual é o assunto que rola? Mulher. E nesse dia eles resolveram falar das suas próprias esposas e contavam como eles faziam para enganar suas esposas. E chamavam a esposa de dona encrenca, de federal, e riam, e zombavam, e vieram para cima de mim. E aí, irmão, você como é que faz? Eu disse, não, amigo, eu só tenho uma mulher, e eu sou dela e ela só é minha, é isso aí. Começaram a rir, zombar, escarnecer, o tal do bullying, né? E usarem palavras de baixo calão para qualificar minha fidelidade. Eu disse, amigos, ter várias fêmeas, qualquer cachorro pode ter. Ter uma mulher só é coisa de homem, eu sou homem. Se você quer ser cachorro, o problema é seu. Eu tinha 26 anos, já era adulto e casado, meus valores não mudaram. O meu conflito ali de novo era com gente da minha idade, com valores diferentes dos meus. Não há um conflito de gerações entre velhos e novos. Há conflito de valores. Vocês não têm que conflitar com os tios da igreja e nem com as tias. Conflitem com seus contemporâneos que pensam diferente de você e que agem e se comportam de modo diferente do seu. Eu estou destacando isso para dizer o seguinte: os valores se formam cedo. Aquele Daniel que recusou-se se contaminar, ele não temeu se lançar aos leões, porque ele não ia mudar um hábito seu. Ele passou a vida inteira orando a Deus todos os dias, 3 vezes por dia, não ia parar agora porque o rei disse que vai lançar ele aos leões. Vocês percebem? São hábitos santos que se constroem ao longo da vida. E na hora da crise, você não hesita. A sua resposta é automática. Você está acostumado a fazer isto. Quando foram queimar, quando prenderam Policarpo, ele seria condenado à fogueira e morreu queimado. E segundo a tradição, ele nem sequer quis que o amarrassem à estaca. Ele disse, fique tranquilo, eu não vou fugir. É o que conta a tradição, que ele foi queimado sem estar amarrado. E não correu. E era um velhinho de quase 90 anos, 80 anos, não sei, era bem idoso. Mas quando foram prendê-lo, disseram, Policarpo, é muito simples você escapar disso. Negue a Jesus. Ele disse, toda a minha vida ele só me fez bem, por que eu iria traí-lo agora, no fim da minha vida? Não posso. Jesus é meu Senhor. Vocês percebem? Há uma resposta automática, porque há um exercício. Paulo fala a Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Nós nos exercitamos na piedade? Uma coisa no nosso meio que nos tem causado danos, inclusive ao nosso testemunho, é o uso da nossa liberdade. Eu tenho dito, alguns de nós têm dito que liberdade não é para ser proclamada, pregada, é para ser vivida com moderação. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, não a vossa extravagância, a vossa moderação. Eu me lembro que quando estava entre os irmãos batistas, embora naquele tempo eu não bebia nada mesmo, nunca achei que era pecado, porque a Bíblia não qualifica como pecado bebida alcoólica, qualifica como pecado bebedice, como classifica um pecado glutonaria. Não classifica um pecado comer, classifica um pecado glutonaria. Não classifica um pecado dormir, classifica um pecado preguiça. Não classifica um pecado falar, classifica um pecado mentira, blasfêmia, maledicência, enfim. E eu defendia, dizer, pastor, lá entre os batistas, pastor, nós não podemos proibir bebida, a Bíblia não proíbe. Ele disse, mas Evangelvaldo, se bebe um copo, bebe 2, bebe uma garrafa. Eu disse, bom, então o cara casa, tem uma mulher, quer ter 2, quer ter 3, quer ter 4, então ele se controle. Não podemos chamar de pecado o que a Bíblia não chama de pecado. Irmãos, eu não bebia nada, eu sou filho de crente da Assembleia de Deus, delegado de polícia, então assim, parar em porta de bairro, uma coisa terrível. Eu cresci sem tocar bebida alcoólica, até hoje eu não gosto, mas sei que não é pecado. Mas assim, nós não podemos inventar, não precisamos inventar. Seguir o que a Escritura nos diz.
isso de nos exercitarmos, quando Paulo fala sobre... desculpe, eu tinha perdido aqui o fio da meada, voltei. Questão da nossa liberdade. Viajei tanto que perdi. Muitos de nós têm feito mau uso dessa liberdade, desde vestimentas até uso da bebida, de maneira imprópria, desnecessária. Eu frequentei a Assembleia de Deus em um tempo que a mulher tinha que botar a saia embaixo do joelho, a manga da roupa aqui. São imposições que a Bíblia não faz. Mas, porque temos liberdade, a usaremos de forma imprópria, o que é que a Bíblia diz? Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Eu estou falando disso porque eu disse uma vez em uma conversa com alguns irmãos, disse, amados, alguns fazem questão de ostentar a sua liberdade. Ostentemos a nossa piedade. Eles não têm vergonha não é nem vergonha a palavra que eu usei, não se preocupam em viver a sua liberdade intensamente, pois então não fique preocupado, viva a sua piedade intensamente, porque o que a Bíblia recomenda é nos exercitarmos na piedade, que são atos piedosos. É todo comportamento que nos leva a ser parecidos com Deus. O homem piedoso é aquele que quer ser parecido com Deus, quer imitar o Pai. É o que Paulo fala em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Somos filhos amados, imitemos. Jesus faria essas coisas como Jesus usou a sua liberdade, como os apóstolos usaram a sua liberdade. Nos exercitemos na piedade, busquemos ser parecidos com Cristo em cada um de nossos comportamentos. Amados, isso é um exercício, e você não adquire capacitação assim. É como o rapaz começa na academia, né? Pega eu nunca fui, não conheço direito, mas começa com pesos menores e vai crescendo, depois o cara está na frente do espelho só. Mas ele não começou pegando aquela maromba braba, começou com um pezinho menor. Se exercite diariamente. Os pequenos mandamentos que você reconhece, pega o Sermão do Monte. O que é disso aqui que eu não cumpro? Ali está o mandamento de Cristo para nós. O que é disso que eu já conheço que não estou fazendo? Se exercite. Quando chegar a hora da crise, você saberá responder prontamente com obediência a Deus. Começa com um arcozinho de uma varinha aí do mato, né? Depois um bambu, depois um arco de bronze. Começa aos poucos, deixe Deus treinar você. Quando Paulo diz assim, em Filipenses 4, de 10 em diante, 10 a 13, o versículo 13 é usado muito frequentemente, completamente fora de contexto. Vocês devem ter visto em adesivos em carros, em para-brisa de carro, quadrinhos em casa de pessoas, posto todas as coisas daquele que me fortalece. E as pessoas, via de regra, consideram esse posso todas as coisas, do tipo assim, eu posso ter uma casa de campo, eu posso ter uma casa de praia, posso ter um carro novo. Não é isso não. Você pode alcançar qualquer coisa. O contexto aponta o contrário. Paulo começa dizendo assim, porque aprendi. Irmão, se ele aprendeu é porque ele não sabia. Ele aprendeu. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Primeira coisa, você se perguntar assim, eu já aprendi isso? Eu estou contente em toda e qualquer situação? Eu murmuro e reclamo quando as coisas estão ruins. É um exercício. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. As pessoas têm dificuldade de ser humilhadas e acham que têm facilidade de ser honradas sem se perturbarem. Quando Paulo fala que sabia ser honrado, não é que ele gostava de honra, não. É que ele recebia a honra e jogava fora. Ele não se deixava assim, eu sou o cara aqui, eu boto para quebrar. Não. Saber ser honrado é não receber e pensar que é. As pessoas dizem assim, rapaz, você parece com Jesus. Se tu não me conhece, moço, vou viver junto um pouquinho mais. Calma. Mas Paulo sabia ser humilhado e também ser honrado. Ele acrescenta, de tudo, em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de abundância
como de escassez, assim de fartura como de fome. Pelo menos 3 vezes em suas cartas, Paulo fala que passou fome. Fala aos Coríntios 2 vezes e fala aqui aos Filipenses. Lá na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele está dando o seu currículo, ele fala de muitas vezes em jejuns, vigílias e jejuns, em fome e nudez muitas vezes. Teve vezes que Paulo não comeu porque estava em jejum, e teve vezes que Paulo não comeu porque não tinha o que comer, ele ficou com fome, ele não queria jejuar, mas não tinha comida. Filho de Deus passa fome. Quando ele fala em nudez, não é que ele estava despido não, ele estava maltrapilho, como um mendigo, mas ele sabia estar contente assim. Na abundância ou na escassez, na fartura ou na fome, ele estava contente, na humilhação ou na honra, ele estava contente. Só que ele começa dizendo assim: eu aprendi. Ele não sabia, irmãos. Eu e você não sabemos. E nós vamos aprender, e vamos aprender como? Sendo expostos a essas circunstâncias. Mas se nós reagimos forte, na primeira necessidade, começamos a gritar: Senhor, não aceito, eu exijo, eu reivindico. Essas conversas fiadas que crente está inventando por aí, tem nada a ver com Bíblia. Filho de Deus não reivindica nada. Já viu algum apóstolo reivindicando alguma coisa? Exigindo alguma coisa de Deus? Eles suplicam, eles pedem. Jesus suplicou. Está lá escrito que ele foi ouvido em sua súplica por sua piedade. Aquele que o podia livrar da morte. Como é que você vai aprender? Aceitando e dando graça a Deus. Em tudo dai graças, por tudo dai graças. Irmãos, ações de graça não é sentimento de graça, é ação. Dar graças não é um sentimento. E alguns esperam acontecer alguma coisa ruim, e se não estiver sentindo assim muita alegria, como Paulo conseguiu alcançar na sua vida, né? Paulo e Pedro falam de alegria na tribulação, na perseguição, na aflição. É o estágio mais avançado. Mas acontece alguma coisa ruim, você dar graças, não espere sentir vontade de dar graças. É uma ação, não é um sentimento. Quando Jó perdeu seus filhos todos no dia só, 10 filhos, e perdeu toda a sua riqueza no dia só, como é que ele ficou em termos de sentimento? Vocês se lembram? Jó se prostrou, rasgou suas vestes, sinal de humilhação e desespero, de angústia profunda. O que mais ele fez? Deu graças e adorou. Irmãos, foi uma ação consciente de Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não dependia do que ele sentia, é uma definição. E nós podemos dar graças mesmo sem sentir. Em tudo dai graças, por tudo dai graças. Muitas vezes situações complicadas envolvendo a vida de irmãos ou minha própria vida, começo a orar dando graças. Senhor, eu te dou graças por isso. Dar graças é uma declaração de aceitação da soberania de Deus, de aceitação da justiça de Deus, de aceitação da presciência de Deus, de aceitação do amor e da graça e misericórdia de Deus. É o reconhecimento que Deus é Deus, que Ele vê mais do que nós, conhece mais do que nós, sabe mais do que nós. Então nós lhe damos graças mesmo sem vontade de dar graças. Exercício. E essas situações, amados, acontecem cotidianamente com todos nós. Se nos exercitamos nisso, eu quero repetir, estaremos aptos para ter uma resposta pronta quando a situação piorar. Em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, do 3 ao 11. Eu quero voltar aqui ao primeiro versículo de Lucas 21:36, que fala sobre estar em pé diante do Filho do Homem. Para eu estar em pé significa que eu não caí, eu não tropecei. Eu permaneci de pé em toda a minha caminhada,
E quando ele voltar, estarei de pé para recebê-lo. Estaremos de pé para recebê-lo. Aqui Pedro dá um caminho para construir isto. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, presenteadas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor nos deu todas as coisas que vão nos conduzir à vida e piedade, ou seja, não há nenhum recurso que Deus não nos tenha dado. A questão é como nós usamos esses recursos, ou se nós tomamos conhecimento que eles existem. Mas Ele nos deu todas as coisas que vão nos levar a uma vida piedosa, uma vida plena, uma vida abundante, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Primeira coisa importante, irmãos, nós precisamos buscar conhecer plenamente o nosso Senhor. O próprio Pedro, no final dessa carta, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais conhecemos de Cristo, mais temos dele em nós. Mas como vamos conhecê-lo se não nos relacionamos com ele? E como se relaciona com ele? Lendo, conhecendo, estudando o que ele disse, e orando, e falando com ele, e ouvindo pela palavra, por coisas que o Espírito Santo nos traz ao coração, por aquilo que o Espírito Santo vai descobrindo na palavra para nos encher. Nós vamos tendo conhecimento completo de Cristo à medida que nos relacionamos com ele pela oração e pela leitura da sua palavra, pelas quais, por sua própria glória e virtude, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O Senhor nos chamou para sermos coparticipantes da sua natureza divina. Tem algumas expressões apostólicas que parecem tão elevadas que eu tenho dificuldade de conceber com clareza o que é que Pedro está dizendo aqui, o que é que ele viu que eu não consigo ver. O que é ser coparticipante da sua natureza divina? É o que João disse, que somos no mundo como também ele é. Aquele que está em Cristo deve viver assim como ele andou. É disso que ele está falando. E isso nos conquista, nos desafia, nos inspira. Queremos ser assim? Estamos nesse exercício? É isso que enche nossos olhos, enche nosso coração, que arde nosso coração? Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo o que, Pedro? Porque o Senhor nos doou todas as coisas que conduzem à vida e piedade, porque Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, porque Ele quer que sejamos coparticipantes da sua natureza divina, por tudo isso que Ele fez por nós, é uma expressão de gratidão e amor a Ele, por isso que Ele já nos doou. Pedro diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Irmãos, não é um pouquinho de diligência, é toda a vossa diligência. Se fomos tornados cativos do propósito eterno, se entendemos que a nossa vocação é sermos a imagem de Jesus, nós precisamos reunir toda a nossa diligência, toda a disposição, fazer o que é necessário, não sermos negligentes, não sermos indolentes. A Bíblia diz que a mão do diligente prosperará, mas a mão do remisso será colocada em trabalhos forçados. Ser diligente é ser pronto, não deixar para depois. Quem muito observa o vento, nunca semeará. O sujeito olha para o campo assim, está aqui com a sacolinha cheia de semente, mas está ventando muito, a semente vai espalhar, não vou semear hoje não. Quem muito observa as nuvens, nunca cegará, nunca vai ceifar. Se pode chover, não vai dar para ceifar hoje. Isso é o oposto da diligência. Paulo fala a Timóteo: prega, insta, em tempo e fora de tempo, aproveita as oportunidades. Então, quando ele fala aqui, Pedro, de reunir toda a nossa diligência, temos uma atitude de prontidão e sermos de imediato fazermos o que tem que ser feito. Então, com toda essa diligência, o que é que devemos fazer? Associai
com a vossa fé a virtude. Percebam que ele não manda obter a fé. A fé nos foi dada. A fé faz parte dessas coisas que nos foram doadas. A fé é um mistério. Deus depositou fé em nosso coração. Ninguém aqui conquistou fé. Fé não é mérito de ninguém. Fé é um dom de Deus. Mas essa fé que Ele nos deu, nós devemos agora tomá-la e associar a ela. Isso aqui agora é trabalho nosso. Deus nos deu a fé e nos deu os recursos todos. Mas desenvolver as virtudes, desenvolver o caráter de Cristo, desenvolver essa natureza divina é trabalho nosso, é exercício que temos que fazer. E Pedro manda associar, tomar toda a diligência e associar com a fé a virtude. Virtude na Bíblia às vezes é associada, definida como poder, outras vezes definida como bondade. Parece que o contexto aqui aponta mais nessa direção, desenvolver esse aspecto do caráter de Deus, de ser bondoso. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Quem é que vai associar o conhecimento à fé? É Deus? Ou é você? Somos nós. É nossa responsabilidade acrescentar conhecimento. Como é que se acrescenta conhecimento sem estudar? Aqui há muitos estudantes, eu não conheço a formação de vocês, mas imagino que tem gente aqui que está na faculdade, que se formou, que vai se formar, etc., está estudando, fez concurso. E essa turma cai para dentro do livro e toma café para ficar acordado e adquire conhecimento. Acrescente conhecimento de Deus, estudando sobre Deus. Faz parte da sua agenda separar tempo para estudar sobre Deus? Conhecer Deus? Eu falei aqui, se não me engano, ontem, que eu tinha problemas com meus pensamentos. Eu queria mudar meus pensamentos quando me converti. E como é que eu faria isso? Enchendo minha cabeça de Bíblia, de palavra de Deus. Eu fazia estudos bíblicos quando era jovem, não para pregar, que eu não era pregador. Eu fazia estudo bíblico para conhecer. O que é que Deus pensa sobre esse assunto? E estudar a Bíblia. Irmãos, eu era um novo convertido. Todos vocês podem fazer isso. Elege um assunto. O que é que Deus pensa sobre isso? E vai pesquisar. Acrescente conhecimento de Deus. A fé que Ele já te deu, acrescente conhecimento. Se aplique. Paulo fala a Timóteo, aplica-te à leitura. É uma aplicação, isso é uma indicação de uma dedicação disciplinada. Quando Paulo fala de presbíteros, ele fala que devem ser merecedores de dobrados honorários ali, naquele contexto, é honra transformada em erário, né? É salário. Sejam merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, destacadamente, ou principalmente aqueles que se afadigam na palavra. Então Paulo está dizendo que um presbítero tem que se afadigar. Sabe o que é afadigar? Ficar cansado. É você estudar tanto que bate a moleza. Irmãos, não é uma coisa inspirativa não é mágica, é aplicação. Naturalmente que depende de Deus revelar. É uma aplicação cheia de humildade, de reconhecimento que não sabe nada, que depende de Deus, é humilhação, mas é aplicação. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, domínio próprio. Controle-se. Domínio próprio é exatamente isso, não tem o que interpretar não. É você dominar você mesmo. Isso é algo que o Espírito Santo nos ajuda. Mas é um exercício. Você decide o que você faz com a sua ira, com a sua indignação, com a sua paixão, com a sua cobiça. É um exercício. Irmãos, é um exercício para a vida inteira. Eu falei aqui ontem, a turma riu, mas eu brigo até hoje para conter meus impulsos
belicosos, eu vou ficar velho, com a juntadura, já está ficando, né? Estou aqui cheio de... Mas é parte da minha índole, e eu tenho que me exercitar nisso até o fim da vida. Fazer morrer a natureza terrena. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, isso não tem fim, porque a carne não acaba. As obras da carne estão aqui, o pecado vai seguir habitando em meu corpo, até que eu faça 80 anos, se eu fizer, eu nem quero. Mas seja com que idade eu morra, o pecado vai seguir habitando em minha carne, em meu corpo. Você não precisa se esforçar para pecar. Você deixou de vigiar, você peca. A inclinação natural da carne é esta, é contrariar a Deus. A Bíblia fala em Romanos 8, acho que 5 e 6, que a carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não espere que sua carne queira obedecer a Deus. Então nós vamos passar a nossa vida nos exercitando contra isso. A vantagem do exercício, irmãos, é que você aprende. Você aprende o caminho. Vai criando um calo santo, vai criando um caráter sólido, vai criando uma virtude, vai desenvolvendo aquela prática de fazer o que é certo, mesmo sem querer fazer. Fica automático. Com domínio próprio, perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Na perseverança ganharei as vossas almas. Na verdade, tendes necessidade de perseverança, está lá em Hebreus 10. Porque, irmãos, a perseverança é necessária quando a gente cansa. Você precisa de perseverança justamente quando você quer parar. Você desanima, quer voltar, aí vale a perseverança. Se você está bem animado, não precisa de perseverança. Você está animado. Mas quando bate a prostração, diz, bom, vamos perseverar. Não vou desistir. Não vou voltar atrás. Nós, porém, não somos do que retrocedem. Avançamos. Isso é um exercício. De coisas simples até coisas mais elevadas. Quando Paulo fala assim, em Romanos 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Nem sempre a gente quer orar. Você já viu que muitas vezes você não quer orar? Ou só acontece comigo? Tem muitas vezes que eu não quero orar, não. E quantas vezes eu vou para oração sem querer orar e nem saber o que vou orar? Vai ter tanta coisa no juízo que assim, eu vou orar pelo que mesmo? E quantas vezes fica ali sem saber o que dizer? Sem saber o que dizer? Porque tem uma fila de coisas passando na sua mente. Com muita frequência, irmão, nessa ocasião, eu faço parar a lista aqui e vou adorar a Deus. Eu não dou conta, Jesus. Eu não dou conta disso, não. Deixa eu olhar para o Senhor, adorá-lo, contemplá-lo, bendizê-lo, e o Senhor vai resolvendo esse negócio aí que eu não dou conta. Mas você vai orar sem ter vontade de orar. Se nem saber como começar a orar, persevere na oração, contrariando a sua inclinação natural. Isso é um exercício. Paulo fala de um tal Epáfras, quando ele escreve aos Filipenses, e fala que Epáfras se esforçava sobremaneira em oração. Você já pararam para pensar nessa frase? O que é se esforçar sobremaneira em oração? Esse Epáfras de orar como o quê, né? Há um esforço, há uma disciplina, há uma constância que contraria o sentimento. É um esforço. Oração é deleite, mas oração também é guerra. Oração é comunhão e é prazer, mas também é dever. E algumas vezes romantizam a oração e dizem, não, você tem que ter prazer na oração. O pobre infeliz que não tem prazer na oração, você faça o que agora se eu não tenho prazer? Jesus fala do dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Muitas vezes é um deleite, é um prazer, muitas vezes é o exercício de um dever, é se esforçar sobremaneira. Paulo fala de batalhar em oração, é esforço. Não vem por acaso, é uma construção. Com perseverança, a piedade.
O homem pio, o homem piedoso, é o oposto do ímpio. O ímpio é o oposto do piedoso. Assim como o ímpio vive para a carne e para o mundo, o piedoso vive para Deus. Então, sempre que a Bíblia fala de piedade, está falando da necessidade de buscarmos nossa semelhança com Deus, de parecermos com o nosso Criador, vivermos como Ele quer que nós vivamos, imitá-lo. Quando Paulo diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. Eu já usei muitas vezes esse exemplo que eu vou usar de novo aqui, e alguns de vocês já devem ter ouvido por aí, mas para mim ilustra muito bem isto. Paulo está dizendo que já que somos filhos, somos amados, nosso Pai é perfeito, vamos imitá-lo, fazer como Ele faz. Como é que Ele faz? Como é que você vai saber o que Deus faz se você não se relaciona com Ele, nem ouvindo o que Ele diz e nem falando com Ele na oração? Eu uso a figura de meu pai. Eu era fã de carteirinha do meu velho. Eu ficava olhando para ele assim, ele falava as coisas, estava de olho grudado. Naquele tempo que eu era criança bem pequena, 6 anos, 7 anos, não tinha fogão a gás lá em casa, era fogão de lenha, não tinha geladeira, porque não tinha luz elétrica na cidade, então a comida era feita todos os dias. Minha avó acordava de madrugada, 4h30 da manhã, para começar a preparar o café, porque o café tinha que terminar às 7 para começar a preparar o almoço, né? Então 7 horas, todo mundo de pé, de café, de barriguinha cheia, café tomado. Ele dizia assim, minha avó, quando a senhora for assar meu pão, deixa queimar, que eu quero ele bem pretinho, da cor de meu pai. Meu café com leite, bota só um pouquinho de leite, que ele bem pretinho, da cor de meu pai. Era um menino de 6 anos, que olhava para o pai com olhos assim, de admiração, e queria imitá-lo. Meu pai era da Assembleia de Deus, de vez em quando ele usava o púlpito lá para pregar, porque era uma cidade pequena, o pastor ficava na sede da Assembleia, que era uma cidade maior, não era outra localidade, e o pastor aparecia lá cada mês e meio, né? Então, nesse intervalo, alguns irmãos mais maduros usavam o púlpito para pregar, e meu pai, de quando pregava. E quando ele pregava, ele dava aquela puxada do R dos pregadores pentecostais, e não era esse R, não era uma marca da sua conversação normal, mas na pregação ele puxava o R. Eu brincava de pregar, pegava lá um trem qualquer e começava porque eu ia fazer como meu pai fazia. Me lembro quando eu estava com 13 anos, até aquela idade eu penteava o cabelo para o lado, né? Aos 13 anos eu descobri que meu pai penteava o cabelo para cima. Sabe? Eu vou botar o cabelo para cima. E comecei a botar para cima, mas como diz a molecada lá anterior, ficou rupiado. Ficou rupiado. E a molecada começou a gozar, tá parecendo um rato molhado. Qual é o problema? Meu pai é assim, meu pai. Orgulho e sustenta assim, eu me pareço com meu pai, que se dane o resto. Quando Paulo diz, sede imitadores como filhos amados, imitadores de Deus como filhos amados, está falando disso. Olha para o teu Pai do céu com olhos de admiração. Queira imitá-lo. E me angustia que os filhos de Deus não tenham esse coração. Não contemplem seu Pai e não o admiram. E não querem imitá-lo, mas querem morar com Ele eternamente. Será que vai aguentar sua presença? Se não gosta dele aqui, vai gostar dele lá? Se não quer imitá-lo aqui, quem disse que ele vai repartir com você o lugar que é dele, se você não gosta dele? Imitem a Deus. Tentem conhecer a Deus. Com perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade. Sede fraternalmente amigos. É importante que nos sintamos, irmãos, desprevenidos uns com os outros. A igreja é um lugar de confiança, de amizade verdadeiras. Não temos que ser íntimos de todos, que é impossível, mas devemos ser fraternos com todos, fraternalmente amigos. Uma vez eu estava num ambiente de trabalho, e os caras faziam piadas de duplo sentido. Eu já estava casado, já era adulto, e a turma fazia piadas de duplo sentido, e eu caía em todas. Um dia eu disse para eles, amigos, fiquem tranquilos. Eles riam, né? Irmão!
No trabalho o crente não tem nome, né? Irmão. Ele diz: amigos, eu vou cair em todas sempre. Eu não quero ter uma mente como a de vocês. A Bíblia diz que na malícia devemos ser como crianças, mas no juízo como homens amadurecidos. Vocês são o contrário. No juízo são meninos, mas na malícia são homens. Eu não quero essa malícia para mim não. No ambiente que eu vivo na igreja, o que prevalece é a honra uns aos outros. A Bíblia diz assim: preferi-vos em honra uns aos outros. Vocês têm vergonha de se honrarem e se alegram em desonrarem os seus amigos. Isso não é amizade para mim não, companheiro. Então pode seguir à vontade, que eu não vou me exercitar na malícia não. Fraternidade entre os santos. Somos irmãos e somos amigos. Desarmados, desprevenidos. Não posso suspeitar de que alguém na igreja quer fazer mal a mim. Um dia o irmão que tinha se afastado, bronqueado com a igreja, eu encontrei ele casualmente no transporte coletivo. E puxei conversa, tal, que sabia que tinha corrido com ele. Ele disse: não, ó, tomei muito na cara. Agora, amigo, ó, um pé na frente e outro atrás, ó, um olho aberto, tudo fechado. Eu disse: amigo, eu me lembro quando você se converteu. Eu já estava convertido há uns 10 anos. Significa que eu estou tomando na cara há 10 anos mais do que você. Mas eu continuo sem pé atrás e continuo sem o olho fechado e outro aberto. Você faz isso, você estraga só a você. Quem mais se defende, mais se torna vulnerável. Quanto mais me protejo, mais eu sou agredido, porque tudo me ameaça. Sim. Por que me olhou assim? E você, por que me olhou assim? Como é que se olha afinal? Qual é o tipo de olhar que você gosta? Por que não riu para mim? Por que riu demais? Isso não tem fim, isso é uma maluquice. Até neurótico. Tem que fazer o que o irmão quer. Fique à vontade, desprevenido, descontraído. Faça você o que tem que ser feito de bom. Como já disse alguém, o dever do irmão não é meu direito. O irmão tem o dever de me amar, mas eu não tenho o direito de ser amado, não. O irmão tem o dever de me servir, mas eu não tenho o direito de ser servido. Porque eu também tenho o dever de amá-lo e eu tenho o dever de servir. Eu cumpro meu dever. Se ele cumpre o dele, problema dele. Não veio me estragar porque o outro não quer me amar. Estou zangado porque não me amou. Esse bonitinho que você é, todo mundo tem que me amar. Quem disse que todo mundo tem que me amar? Quem disse que todo mundo tem que me tratar bem? Eu sou importante para que me tratem bem? São exigências da carne que nós devemos mortificar. Nós devemos ser fraternalmente amigos de todos. Se serão nossos. E por último encerra com a fraternidade e o amor, que Paulo chama do vínculo da perfeição. Só queria pensar aqui um aspecto do amor que está lá em 1 Coríntios 13. Vou puxar 2. O amor não busca seus próprios interesses. Essa regra ia facilitar tanta coisa na igreja. Em todos os seus relacionamentos, e negócios, e conversas, e situações, você está buscando o seu interesse, ou de Deus, ou de outros? Que se é o seu, você não está amando. Porque o amor não busca seus próprios interesses. O amor não se comporta inconvenientemente. Você está sendo inconveniente com alguém? Deixe de ser. O irmão é melindroso? Tá bom. Está incomodando ele? Não incomode mais. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor se comporta de maneira moderada sempre e nunca busca seu próprio interesse. Aí Paulo chama do amor o vínculo da perfeição. Quem anda em amor será perfeito. Bom, aí no verso 8, depois que Pedro dá esses passos, para mim é como se fosse degrau de escada. Você sobe o primeiro degrau é a fé que você recebeu. Aí você associa a fé à virtude, né? A virtude e conhecimento do domínio próprio, própria perseverança, você vai crescendo. Quando ele fecha isso, ele diz: porque estas coisas, que ele disse antes, existindo em vós e em vós aumentando, não é suficiente existir, aqui aumentando. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quanto mais avança, mais se aperfeiçoa.
Porque essas coisas se de vós em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Irmãos, quem lança os nossos pecados no mar do esquecimento e nunca mais se lembra deles é Deus. Nós não. Eu me lembro de pecados de infância, mas não me lembro com culpa. Eu fui justificado, mas eu não sofri uma crise de amnésia quando converti, esqueci de meus pecados todos, não. Eu me lembro deles. Paulo nunca se esqueceu que ele perseguiu a igreja. Ele disse que não merecia ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja. Quando ele está se explicando para o rei Agripa, se não me engano, se não foi Agripa, foi lá o comandante romano, ele está contando a sua história e ele diz que ele obrigou irmãos a blasfemarem debaixo de tortura. Paulo nunca esqueceu disso, que ele bateu tanto em alguém até aquela pessoa blasfemar. Mas Paulo não se sentia mais culpado, mas ele não se esqueceu. Irmãos, aqueles que se esquecem da purificação dos seus pecados de outrora são tentados a se tornarem soberbos, porque nós viemos do mundo com tudo que é miséria que temos. O Senhor nos recebe, nos purifica, nos limpa, faz habitar em nós seu Espírito Santo, nos concede dons, graça, nos equipa para servi-lo. E a gente pensa, bom, eu sou o cara. Não, você é um Zé Mané, você não é nada, uma fruta podre que Deus aproveitou, te deu vida. Nada tendes que não tenhas recebido, e se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tivieras recebido? Você não tem mérito, você recebeu, seja dom natural, seja dom espiritual, Deus te deu. Mas aquele que se esquece da purificação dos seus pecados de outrora se torna orgulhoso e vaidoso, vendo só o que está perto, esquece da miséria que foi e se soberbece. Eu não posso me esquecer da purificação dos meus pecados de outrora. Eu fui purificado, mas eu cometi muitos pecados. Quando nos lembramos disso, irmãos, nos tornamos humildes. Não tem lugar para a soberba, para alguém achar que é alguma coisa na casa de Deus, porque ninguém conquistou nada, tudo foi dado. Paulo se matava para trabalhar mais do que todos os outros apóstolos juntos, porque ele se sentia devedor. Paulo nem quis casar para se dedicar ao ministério integralmente. Não tem que pensar em uma mulher que ele tem que proteger, sustentar e tal, não. Imagine ele andando maltrapilho. Não podia deixar a mulher dele viver assim, mas ele podia, não tinha mulher, não tinha filho, então, qualquer coisa é bom. Mas era um senso de dívida. Assim, eu persegui a igreja, eu maltratei irmãos. Esse senso de dívida, irmãos, a Cristo não tem sido a mesma vida de Paulo, pelo que fez contra a igreja, que muitos aqui nunca fez nada contra a igreja, mas o que fizemos contra Deus. Esse senso de dívida não pode acabar nunca. Quantas vezes na oração me envergonho e disse: Jesus, por que você fez isso? Por que você não me deixou ir para o inferno? Você não precisava. É necessário renovar a nossa gratidão diariamente, irmãos, pela obra da cruz. Há algo que a mim me impactou muito quando eu descobri que o Verbo Eterno nunca mais voltou a ter a forma de Deus. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, significa que ele sempre existiu, desde sempre, na forma de Deus, mas se fez homem, se fez carne, e hoje Jesus tem corpo. Irmãos, Deus não tem corpo, Deus é Espírito. O Verbo Eterno era Espírito, hoje ele é corpo, e vai dar a nós um corpo igual ao dele, e isso por toda a eternidade. O que é que isso significa para você?
Quanto custou aos céus e a Jesus? Quanto custou a Deus a minha redenção? Esse negócio me dá nó no juízo até hoje. Eu estou há 44 anos querendo entender isso e não consigo. E toda vez que eu penso, eu me envergonho e me humilho. Eu não mereço essa salvação. Mereço nada. E como é que eu traduzo isso? Em gratidão. E como é que essa gratidão é traduzida? Em serviço. Na medida de graça que Deus concedeu a cada um. Irmãos, nós não temos que ter a mesma medida de graça e fé e dom que alguns têm. Mas nós precisamos ter o mesmo zelo pelo nome de Deus e pela casa de Deus. E servir na medida de graça que Deus nos deu com toda a intensidade. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No círculo que Deus te permite atuar, seja fervoroso de espírito, sirva intensamente. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Percebam que lá no verso 5, ele fala sobre reunir toda a diligência. Aqui no verso 10 ele fala com diligência cada vez maior. Se lembre, irmãos, que Pedro aqui é um velho. Quando Pedro escreveu essa carta, Pedro já sabia que ele ia morrer. E ele fala mais adiante, nesse mesmo capítulo, que o Senhor já tinha lhe revelado que ele ia deixar esse tabernáculo, que ele ia deixar esse corpo, que ele ia morrer. Esse velhinho, sabendo que estava condenado à morte, está dizendo à igreja: procurem com diligência cada vez maior, não se contentem com toda a diligência, cada vez maior. Quanto mais tempo passa, mais diligentes devemos ser. Nunca seremos o suficiente. Quem julga saber alguma coisa não aprendeu como convém saber. Há um caminho que não tem fim, em buscar a semelhança com Cristo, em seu caráter, em seu serviço. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. O Senhor nos elegeu e nos fez participantes do seu reino, nos tornou seus filhos, nos vocacionou, nos fez sacerdotes do seu reino eterno, nos confiou a missão. E nós devemos agora confirmar essa eleição e vocação. Você é filho de Deus? Foi tornado filho de Deus? Viva como tal. Foi tornado sacerdote? Exerça seu sacerdócio plenamente. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aqui a gente volta lá para Lucas 21:36. Estar em pé. Quer estar de pé? Segue esse roteiro de Pedro. Você não vai tropeçar em tempo algum. Com toda a diligência, crescer nessa direção, não se esquecer dos seus pecados de outrora, ser grato a Deus, rendido a Ele diariamente, tributando-lhe ações de graças, vivendo para o seu agrado, chorando os seus pecados, lamentando os seus tropeços, suas dificuldades, confessando, buscando ajuda e retomando o caminho com toda a perseverança, sabendo que Ele é misericordioso e fiel, sumo sacerdote, apto para se compadecer das nossas fraquezas, mas sabendo que estamos nesse caminho. Se andarmos assim, irmãos, não tropeçaremos em tempo algum. E quando vier o Filho do Homem, estaremos de pé diante dele. Mas há um caminho a ser construído. Eu quero repetir, há um exercício que nós podemos fazer diariamente. Não conseguiu hoje? Bom, retoma amanhã. Tropeçou amanhã? Retoma depois de amanhã. O corpo de Cristo é um dos recursos mais poderosos que Deus tem para nos sustentar nessa caminhada. Somos membros uns dos outros. Não deixe estragar essa comunhão e essa relação de confiança entre os santos. Prefira sofrer o dano, mas não se torne um desconfiado prevenido. Eu tenho usado algumas frasezinhas para me catequizar por causa disso. Eu já tomei tanto na cara na igreja, né? Como diz o outro.
Eu não vou ficar desconfiado, então eu tenho que me catequizar com verdades. Eu tenho dito assim, eu prefiro ser ferido à traição do que me defender de quem não quer me ferir. Se eu sou ferido à traição, Deus sabe o que é isso. Lúcifer traiu o Senhor. Adão traiu o Senhor. Os discípulos traíram o Senhor. Um se perdeu, os outros se recuperaram, mas traíram o Senhor, o abandonaram. Deus entende isto e Deus me consola. É bom ser consolado por Deus. Davi diz assim no Salmo 94:19: nos muitos cuidados que dentre mim se multiplicam, as tuas consolações recreiam a minha alma. Há um consolo que é de Deus. E quando somos feridos, Deus nos consola. Mas se eu me defendo de quem não quer me ofender, me ferir, eu adoeço. Eu fico neurótico. Tudo me agride, tudo me ofende. Fico desconfiado. Outra coisa que eu tenho me catequizado, diz assim: há coisas que não se explicam nem se resolvem, se sofrem. Deus não quer te explicar e Deus não vai resolver. E não fica exigindo que Ele resolva, Ele não vai resolver. Ele quer que você aprenda a sofrer determinados danos, como Ele sofreu, como seu filho sofreu. Deus não tem que te responder tudo que você fala, não. Ah, Deus é pai. Sim, quem disse que pai responde tudo que filho pergunta? Quem disse que pai dá tudo que filho pede? Jesus pediu lá no Getsemane: afasta de mim este cálice. E o pai não afastou. O pai nem respondeu. Jesus suava gotas de sangue. Quando a Bíblia fala que na nossa luta contra o pecado não temos resistido até o sangue, está se referindo a isto. Jesus resistiu à tentação de fugir da cruz até suar gotas de sangue. E o pai não lhe disse uma única palavra. Deus não respondeu e Deus não resolveu. E o filho sofreu a cruz. Se serve para o filho, por que não serve para nós? Há coisas que não se explicam, nem se resolvem, se sofrem. E Deus permite, que Ele quer saber até onde vai seu descanso em mim. Isso é verdade ou é balela? Irmãos, lá na cruz, Jesus também não entendeu. Se lembre que Jesus todo o tempo disse: eu vou ser preso, vou ser maltratado, vou ser morto e vou ressuscitar. O Filho do Homem veio dar sua vida em resgate de muitos. Passou o tempo todo falando isso. Mas lá na cruz, Ele disse: por que me desamparaste? Ele não entendeu. Homem com alma e mente de homem. Não entendeu porque um justo é desamparado. E ele foi desamparado. Mas Jesus não morreu nesse conflito, irmãos. Sua última palavra foi: em tuas mãos entrego o meu espírito. O que Jesus está dizendo com isso? Assim, Pai, eu te conheço. Não estou entendendo nada, está tudo errado aqui. Mas eu te conheço. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nós somos capazes, no meio de um conflito, sem entender nada, tudo dando errado de Deus. Eu te conheço. Você é meu Pai, é meu Senhor, está na tua mão. Não tem que dar certo, não. Está na tua mão. Irmãos, fujamos deste evangelho de ofertas, de prosperidade. Isso é uma coisa do diabo para enfraquecer a igreja. Isso é uma mentira diabólica para destruir a verdadeira fé. A igreja, o evangelho, sempre foi acompanhado de advertências contra a oposição do mundo, contra o sofrimento. Haverá. Paulo fala aos Tessalonicenses: nós estamos destinados para isso, para a tribulação. Jesus disse: eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Paulo fala: nós somos como ovelhas indo para o matadouro. De onde vem a ideia que crente não sofre? De onde veio essa maluquice? A igreja do Ocidente não está acostumada com isso. Eu tenho sido, irmãos, até chato, porque eu estou batendo essa tecla há anos. Essa igreja será surpreendida e não está pronta para esse enfrentamento.
Por que Deus deixa a igreja do Oriente sofrer tanto e não nos deixaria sofrer? O que é de especial conosco? É necessário renegar esse evangelho maluco que está por aí e abraçar essa cruz que ao final nos levará a um gozo eterno. O que sustenta a igreja, irmãos, essa esperança bendita da glória, da manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso tem que ser resgatado. Nós podemos aplicar ao que for necessário aqui na terra. Alguns têm uma carreira acadêmica brilhante, siga. Seja doutor em qualquer coisa, faz mal não. Desde que, na hora que apertar, você saiba considerar isso como esterco. É só isso. Conquiste o que for necessário conquistar. Mas confrontar com a cruz, isso vira esterco. Paulo era doutor da lei. Paulo era judeu de nascimento, ele só orgulhava de ser judeu, e ao mesmo tempo ele era romano de nascimento, ele já nasceu com o título de cidadão romano. Mas se orgulhava de ser descendente de Benjamim, de Abraão, até se converter. Ele pegou sua descendência judaica, considerou esterco. Pegou seu título de cidadão romano, considerou esterco. Pegou sua condição de doutor da lei, considerou esterco. E foi ser um maltrapilho, sofrendo por causa do evangelho. Não se trata do que podemos ou não podemos alcançar. Se trata de entendermos que não temos nada e não somos nada. Que existimos por Ele e para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É só para dizer assim, irmãos, há uma necessidade enorme, aqui e fora daqui. Meu pai trabalha até hoje, disse Jesus, e eu trabalho também. Nosso descanso não é aqui. É necessário que a igreja de Deus se deixe desafiar que existe para anunciar o evangelho. Nós existimos para pregar o evangelho a toda criatura, para batizá-los e para ensiná-los a guardar tudo o que Jesus ordenou. Mas se nós não tomamos tempo para estar com Deus, como conheceremos o seu coração? Deus nos desafia, não só para nos prepararmos para tempos difíceis que virão, mas para aproveitar esse tempo que ainda temos e fazer espalhar o seu evangelho. Conversem entre si, orem. Eu falei aqui ontem, era uma proposta verdadeira. Por que os jovens não podem se reunir uma vez por semana na casa de alguém para orar e jejuar aos sábados? Na agenda nós temos entretenimento, mas nós não temos jejum e oração. Fixe a palavra assim, exercício. Se você está estressado e precisa de entretenimento, quando a coisa apertar, você não terá entretenimento. Ou você vai abandonar a fé, ou você vai encontrar gozo em Deus. Se exercitem. Pregue o evangelho, edifique, console, se informe da causa dos pobres, socorram, lave os pés aos santos, abram suas casas, recebam a igreja, faça o bem a todos, de preferência, ou destacadamente aos fiéis, como diz Paulo. Enfim, irmãos, Deus nos deu todas as coisas, há recursos em nós, vindos do céu, para apresentarmos Cristo ao mundo e uns aos outros. Eu tenho muita confiança que Deus está habilitando o povo, como Paulo diz, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa expressão zeloso de boas obras é pronto em praticar boas obras, zeloso em praticar boas obras, não é um povo acomodado, esperando ser solicitado. É um povo que se apresenta para servir uns aos outros e ao mundo. Nós te damos graças, Senhor, pela vida e pela história de cada um dos teus santos aqui. O Senhor conhece as particularidades de cada um, tu conheces os conflitos, tu conheces os temores, tu conheces as dúvidas, tu conheces as tribulações, tu conheces as tentações,
E o Senhor nos garantiu que o Pai do céu tem todos os fios de cabelo de nossa cabeça contados. Tu és um Deus presente, Senhor, e nós te pedimos que o teu povo aqui te conheça como esse Deus que está perto, que anda ao nosso lado, que sonda nosso coração, que conhece a nossa alma, que conhece nossas dificuldades, nossas lutas, nossos temores, nossas fraquezas. Pedimos que haja renovo dos céus sobre a vida de cada um, Senhor. Que cada um dos discípulos e discípulos aqui, meninos e meninas, jovens, adultos, anciãos, venham confirmar cada vez mais a sua vocação e eleição. A tua palavra fala, Senhor, de gozo na tribulação. A tua palavra fala que a alegria é fruto do Espírito. A tua palavra diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que haja abundante gozo no coração dos irmãos, Senhor. Que haja satisfação em Cristo. Que se cumpra na vida de cada um que está escrito que o Senhor é a nossa suficiência. Tu venhas cuidar, Senhor, das apreensões de cada um dos teus filhos. E tu venhas habilitá-los, exercitar suas mãos a cada um de nós, Senhor. Para que possamos te servir em abundância. Para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus. Graças a Deus.